a personalidade lésbica. O termo homossexual feminina evoca a imagem de uma mulher que está tentando ser um homem. Ela é imaginada usando roupas masculinas e um corte de cabelo masculino, tendo um corpo grande e musculoso e traços acentuados e angulares. Ela pode ser considerada uma devoradora de homens. Essas ideias podem dever-se ao fato de que a homossexual feminina frequentemente ocupa uma posição de domínio, frequentemente sendo chefe de um departamento ou organização. No entanto, tais características são encontradas principalmente na lésbica masculina. Na aparência, a mulher masculina típica é bastante imponente. Ela tem um corpo grande, ombros largos, pescoço curto e uma cabeça relativamente grande com traços fortes. Ela tende a ser brusca e dura. Ela conhece seu negócio e sabe o que quer. Em maneira e atitude, ela é a executiva de sucesso. Por trás dela é chamada de butch ou dyke na linguagem vulgar das ruas. A mulher masculina geralmente atrai uma homossexual do tipo feminina, suave e dependente em relacionamentos lésbicos. A mulher masculina é um enigma para a pessoa comum. Ele se pergunta que tipo de sentimentos levariam uma mulher a se afastar de sua natureza feminina. Que satisfação especial a lésbica obtém em seus relacionamentos anormais? Que poder estranho ela possui que lhe permite ter tanto sucesso no mundo dos homens? Ela é tão dura quanto sua aparência sugere? O problema da butch ficou claro para mim no tratamento de uma jovem que, na aparência física, me impressionou por se assemelhar a um gorila. De fato, a impressão de força e dureza que Deborah transmitia era quase assustadora. Algum tempo depois, minha paciente expressou surpresa que qualquer pessoa poderia se assustar com ela. No curso da análise, ela revelou uma sensibilidade interior que desmentia sua aparência externa. Ela se machucava facilmente e era bastante indefesa em suas relações com outras pessoas. Por trás da máscara do gorila não estava uma menininha, isso é tão comum, mas uma prematura, como ela mesma se descrevia. Por prematura, ela se referia a um bebê prematuro que chegou ao mundo despreparado e relutante. Este caso foi um exemplo impressionante da contradição entre a aparência externa e os sentimentos internos encontrada em alguns indivíduos. Deborah enfrentava a tarefa de unir esses dois aspectos opostos de sua personalidade. Mas antes que pudesse uni-los, ela precisava entendê-los. Ela se identificava com a prematura e não fazia ideia de onde vinha a aparência do gorila. Embora essa percepção fosse simples, por algum tempo não nos ocorreu que o aspecto do gorila era um dispositivo para proteger a prematura, para afugentar quaisquer agressores hostis. No entanto, essa percepção dependia do conhecimento da dupla personalidade de Deborah. Como observador, eu via apenas o gorila. Subjetivamente, Deborah sabia apenas que estava assustada, sozinha e desesperadamente necessitada de afeto. Ela sentia sua prematuridade. Embora sua aparência externa fosse descrita como uma máscara, isso não significa que estivesse sem função efetiva. Deborah era fisicamente forte. Como menina pré-adolescente, jogava futebol com meninos. Portanto, não se tratava de simplesmente tirar um traje. Os sentimentos que sustentavam o gorila precisavam ser reassentados no bebê. A prematura precisava se tornar uma pessoa madura antes que a necessidade de defesa neurótica pudesse ser abandonada. Sob análise, as aparências mostram ter um duplo significado, um para o observador e outro para o observado. O grande corpo de Deborah também servia como incubadora, onde a prematura dormia e se sentia segura. Mas a necessidade de amor maternal que nutriria a prematura era buscada por Deborah em relacionamentos homossexuais. Infelizmente, esses relacionamentos homossexuais mantinham o status quo. Finalmente, Deborah encontrou seu substituto materno na forma de um terapeuta masculino. Outra paciente, Mary, apresentou um bom exemplo dessa tendência de masculinização na mulher. Quando veio para o tratamento, Mary se orgulhava de ser a melhor amante mulher da cidade. Isso significava que ela poderia conquistar qualquer garota de qualquer outra lésbica. Ela circulava dentro de um amplo círculo de lésbicas que se conheciam e se relacionavam entre si.
Em sua lésbica atividades, Mary sempre foi a parceira ativa. Em resposta à minha pergunta sobre seus sentimentos sexuais, ela disse que experimentou uma dúzia de orgasmos no decorrer de cada ato sexual, que consistia em ela realizar cunilíngua em outra mulher. Deixei passar a sua observação, embora parecesse completamente irrealista. Mary veio até mim em busca de ajuda, e eu não era um advogado de acusação. Por cerca de 7 meses, ela manteve a ficção de orgasmos múltiplos. Então, quando ela entrou em melhor contato com seu corpo como resultado da terapia, ela admitiu que nunca havia conhecido um orgasmo real. Mary não estava mentindo. Ela simplesmente não sabia. Ela era sexualmente sofisticada, e cada pequena vibração de excitação na área vaginal era considerada um orgasmo. Esta é a verdadeira natureza da sofisticação sexual. A sensação superficial é confundida com a coisa real. Somente quando Maria realmente experimentou seu corpo, ela percebeu quão inadequadas eram suas experiências sexuais anteriores. Na superfície, Mary parecia ser uma pessoa vibrante e viva. Ela se moveu com determinação e agiu com decisão. Mas isso provou ser apenas um fenômeno superficial. Ele quebrou no decorrer da terapia e, por meses, Mary ficou exausta. Seu corpo doía. Era tudo o que ela podia fazer para passar um dia, embora não fizesse nada além de cuidar de si mesma. Isso poderia ser antecipado pela aparência de seu corpo. Era rígido e imóvel. Seus ombros eram erguidos e eram tão quadrados quanto os de um jogador de futebol. Seu peito parecia enorme e seu corpo se afunilava para quadris bastante estreitos. Ela havia raspado os pelos pubianos. Os músculos de suas pernas eram como faixas de aço. Ela poderia dançar a noite toda neles. Ao mesmo tempo, Mary havia sido professora de dança de salão, mas esse fato não explicava a extrema tensão dos músculos das pernas e panturrilhas. Mary dava a impressão de que era uma pessoa forte e capaz. Ombros quadrados, pernas fortes, corpo grande, tudo contribuiu para essa aparência. Mas foi apenas uma aparência. Ao conhecê-la, descobri sob essa máscara uma garotinha que tinha medo de homens e que tentava impressionar e assustar outras mulheres. Toda a sua orientação homossexual foi baseada na necessidade de provar que ela era um grande homem forte e quão amorosa e protetora ela poderia ser com outras garotinhas assustadas. Infelizmente, esses sentimentos não foram reconhecidos, uma vez que todos foram representados sob o disfarce de sexo falsificado, como Edmund Bergler o chama. Funcionando dessa maneira, Maria poderia ganhar alguns pequenos sentir excitação sexual de forma vicária. Quando seus amantes se excitavam com suas carícias, Mary reagia com algum sentimento. O corpo de Mary, assim como o de John, estava relativamente morto. Seus músculos estavam tensos e contraídos. A cor de sua pele era ruim, lamacenta, não vibrante, e sua respiração era superficial. Ela tinha olhos grandes e os mantinha bem abertos em inocência ao me olhar. No entanto, nada passava entre nossos olhares. Ela tinha medo de qualquer contato comigo. Instintivamente, eu não o forçava. Durante os primeiros meses de terapia, eu a via uma vez por semana. Ela usava calças e não fazia esforço para parecer feminina. Não havia absolutamente nenhum apelo sexual nela. Havia tão pouca suavidade em seu corpo que sua massagista reclamava de estar exausta após trabalhar nela. Os desenhos de figuras de Mary e seus comentários sobre eles revelam o quanto seu problema estava relacionado à percepção de seu próprio corpo. A figura 4 é sua concepção do corpo feminino. Quando perguntei sobre sua reação ao esboço, ela respondeu: "Por algum motivo estranho, todas as minhas mulheres parecem homens. Nunca consegui sentir o corpo de uma mulher. Não acho o corpo de uma mulher esteticamente atraente. Ela parece mais um hermafrodita. Sua expressão é muito sarcástica, como se dissesse: desafio você, ouso você. Há alguma semelhança comigo mesma dos ombros à cintura. Os ombros largos, os seios grandes e a metade inferior infantil do desenho realmente lembravam o corpo de Mary. A figura masculina, que ela desenhou em seguida, figura 5,
tinha as mesmas características e a mesma expressão da figura feminina: ombros largos, sem quadris, pernas indefinidas, sem pés. Quando ela tinha completado apenas o tronco e os ombros, parou, e tive que pedir que terminasse, ao que ela comentou: "Acho difícil desenhar um pênis em um homem." Mary se descreveu da seguinte forma: "Sou uma mulher muito sensual. Posso segurar a mão de meus amantes e ter um orgasmo. Só de olhar para ela eu me excitava. Tenho muito interesse no corpo e na anatomia." Então perguntei a Mary se ela gostava de se olhar no espelho. "Sim", disse ela, "quando estou bem, mas não suporto minha barriga. Quando ela está saliente, não consigo suportar. Quando eu era criança, admiravam meus ombros largos. Eu era muito menino. Minha mãe queria um menino quando eu nasci." E acrescentou: "Eu poderia ter um orgasmo beijando. Quando as mulheres me amam, tenho que fingir que elas me amam como um homem. Sou um homem com um pênis de 40 jardas." A extensão do pensamento ilusório e da vida fantasiosa de Mary traía a criança que havia nela. Sua percepção de masculino e feminino não se baseava em diferenças sexuais, mas na noção infantil de que masculino significa forte e feminino fraco. Os orgasmos de Mary, obviamente, não eram muito mais do que reações infantis a qualquer estímulo prazeroso, como a criança que quer fazer cócegas porque é excitante. Como tantos outros homossexuais, Mary usou sexo, atividade sexual lésbica, compulsivamente para manter algum sentimento vivo em seu corpo. Ao contrário das minhas expectativas, ela respondeu imediatamente à minha análise de sua condição física e trabalhou duro para trazer algum sentimento de volta ao seu corpo. Ela começou a aceitá-lo como um corpo feminino e a investir seu interesse nele. À medida que seu corpo se tornava mais vivo e responsivo no decorrer da terapia, sua compulsividade sexual diminuía. Ela descobriu que poderia ganhar sensação e algum prazer em seu corpo por meio de atividades físicas não sexuais, como nadar. Lentamente, ela perdeu a necessidade da excitação vicária que sua atividade homossexual oferecia. Mary ficou bastante surpresa ao descobrir que não estava mais tão sexualmente excitada por seus ex-amantes. A mãe de Mary era uma mulher polonesa imigrante que deixou o marido e veio para este país com uma filha. Mary nasceu muitos anos depois, uma filha ilegítima. Ela cresceu sem uma figura paterna que pudesse ter neutralizado os efeitos da hostilidade que a mãe sentia em relação a ela. Isso significa que a orientação de Maria para a homossexualidade teve que ser explicada em termos de suas relações com a mãe. Mary descreveu sua mãe como uma mulher forte e agressiva, que também era paciente e longânime. No decorrer da terapia, Mary lembrou-se de como estava assustada com sua mãe. Ela sabia que, quando criança, recebeu muitos enemas de sua mãe. Ela lembrou que, aos 6 anos de idade, desenvolveu um corrimento vaginal, que sua mãe tratou inserindo cotonetes em sua vagina. Mary tinha a sensação muito forte de que sua mãe estava sempre sondando seus orifícios, mesmo de maneiras menores, como usar cotonetes para limpar os ouvidos e o nariz. O maior medo de Maria, do qual ela se tornou consciente apenas gradualmente no decorrer da análise, era o medo de ser penetrada. Ao mesmo tempo, ela estava assustada com a perspectiva de deixar qualquer coisa sair de seu corpo. Ela tinha grande dificuldade em chorar e sofria de constipação. Esses medos foram fisicamente estruturados em profundas tensões em torno dos orifícios de seu corpo. Sua garganta se fechava em espasmo se ela tentasse se engasgar para aliviar a sensação de náusea. Embora Maria tivesse medo de sua mãe, ela se identificava intimamente com ela por meio de simpatia e compreensão. Ela costumava se referir à luta que sua mãe havia feito para sustentar um lar para seus filhos. Ela admirava a coragem de sua mãe em deixar a terra natal sozinha para começar uma nova vida aqui. Mas ela também percebeu que, quando criança, era deixada sozinha em casa, quando sua mãe ia trabalhar. A necessidade de gratificação oral de Maria, bem como sua necessidade de contato corporal com sua mãe, nunca foram satisfeitas, o que a deixou com fortes desejos orais. Em suas atividades lésbicas, Mary
representou seu relacionamento infantil com a mãe. Em seu papel de parceira dominante e ativa, ela era uma mãe substituta para as meninas assustadas, que eram as receptoras passivas de suas carícias. E ao assumir esse papel, ela expressou sua superioridade em relação a essas meninas, revertendo assim seu relacionamento inicial com a mãe. Mas Maria também era uma garotinha assustada e estava fazendo pelos outros o que queria para si mesma. Seus amantes eram mães substitutas, cuja aprovação ela buscava por seus esforços para satisfazê-los sexualmente. O relacionamento lésbico envolve, portanto, uma dualidade de papéis para cada parceiro. O ativo, como Maria, é a mãe, mas em sua identificação inconsciente com seu amante, ela também é o objeto sexual passivo que está sendo gratificado. O mesmo vale para seu parceiro. O papel submissivo é compensado por uma identificação inconsciente com o parceiro dominante e ativo. A cunilíngua tem uma função dupla. A língua é usada como órgão sexual para satisfazer o parceiro, enquanto a boca é usada como órgão sugador para satisfazer a necessidade de gratificação oral. O corpo de Mary refletia o duplo aspecto de sua personalidade. Seus ombros largos e quadrados, peito inflado e pelvis apertada e estreita expressavam sua identificação consciente com a linha do masculino. Eu interpretaria esse aspecto de sua aparência não tanto como um desejo de ser homem, mas como um medo de ser mulher. Ser mulher significava ser penetrada, e para Maria isso significava a violação de sua personalidade, e inconscientemente a aterrorizava. Ao raspar os pelos pubianos, Mary proclamou que era apenas uma garotinha, que ainda não havia atingido a puberdade, e, portanto, não deveria ser penetrada como mulher. As contradições na personalidade do homossexual são assim, complexo a ponto de estar quase além da imaginação. Todos os aspectos psicológicos ou físicos estão sujeitos a uma dupla interpretação. Mary posou como uma mulher masculina para proteger o vulnerável menina interior. No entanto, seus ombros largos tinham outro significado. Eles expressavam ou sugeriam sua capacidade de assumir responsabilidades, isto é, de carregar o fardo, uma característica comumente associada à masculinidade. Na verdade, o ombro masculino normal não é nem quadrado nem largo. Em posição relaxada, o ombro masculino tem uma inclinação natural. Que fardo Mary estava carregando? No decorrer da análise, tornou-se claro que ela estava carregando o fardo da luta e do sofrimento de sua mãe. É importante saber por que Mary assumiu esse fardo, isto é, por que ela se identificou com sua mãe nesse nível. A teoria psicanalítica deixou claro que a identificação inconsciente da criança é sempre com o pai que é a figura ameaçadora. Mary tinha medo de sua mãe, e esse medo também se manifestava nos ombros quadrados e erguidos. Várias reações físicas ocorrem na experiência do medo. A respiração é sugada, o abdômen se retrai e os ombros se elevam. Além disso, os olhos se abrem amplamente e a mandíbula fica rígida. Esta é a imagem que Mary apresentou no início de sua terapia. Sem verbalizar seu problema, ela transmitia a impressão de uma menininha assustada que tentava desesperadamente esconder esse fato de si mesma. A mudança em sua personalidade observada anteriormente foi acompanhada por alterações estruturais em seu corpo. Seus ombros relaxaram e desceram para uma inclinação mais normal. A redução da tensão em seus ombros estava relacionada à deflação de seu peito, produzida por uma melhor função respiratória. A qualidade do ato respiratório é um indicativo claro do estado emocional. Quando se está com medo, a respiração é sugada e retida, inflando o peito. Assim, a inflação crônica do peito é um sinal de medo reprimido. Na ansiedade, a respiração é rápida e superficial. No estado relaxado, a respiração é lenta e profunda. As mudanças na respiração durante o ato sexual refletem o aumento da excitação à medida que o clímax se aproxima e a diminuição da excitação após o orgasmo. Muitas mulheres não conseguem alcançar uma liberação sexual satisfatória porque prendem a respiração à medida que a excitação aumenta,
por medo da entrega sexual. Prender a respiração também retira qualquer sensação. Fazer Mary respirar mais profundamente e com mais facilidade aumentou sua percepção corporal. Era especialmente importante desenvolver sua respiração abdominal, já que isso aumenta a sensação pélvica. A respiração abdominal é o tipo natural de respiração no estado relaxado. Mas isso foi conseguido com Mary, só se sentiu liberada de suas ansiedades e culpas sexuais através do procedimento analítico. Concomitantemente às mudanças na metade superior de seu corpo, as tensões em sua musculatura pélvica relaxaram um pouco. Seus quadris se alargaram e ela desenvolveu uma pequena barriga. Com essas mudanças na figura de Mary, suas roupas ficaram melhores, o que a agradou bastante. À medida que seu medo da penetração diminuía, Mary se descobriu capaz de responder com prazer às investidas sexuais de homens. Ela desenvolveu um relacionamento heterossexual que, pela primeira vez em sua vida, a fez aceitar e desfrutar sua condição de mulher. A outra forma de entender o desenvolvimento psicossexual de Mary. A menina sem pai e a mãe sem marido desenvolveram um relacionamento no qual cada uma complementava e supria as necessidades da outra. Psicologicamente falando, Mary se tornou o marido de sua mãe, assumindo os fardos e adotando uma atitude masculina. Sua mãe também atuou como pai de Mary. Ela foi o bom pai que provia para a filha, mas ao mesmo tempo também era o mau pai que seduzia a filha mediante atos sexuais simbólicos na forma de penetrações corporais. Nenhum fator isolado cria a homossexualidade no homem ou na mulher. Na análise de uma personalidade homossexual, cada uma das forças neuróticas que distorcem e limitam a personalidade deve ser cuidadosamente elucidada. No entanto, pode-se dizer que a masculinização da mulher é uma defesa contra o sentimento de ser explorada como objeto sexual. O grau de masculinidade é uma medida da severidade da ansiedade subjacente. Mas a rejeição de sua natureza feminina por uma menina também está relacionada à situação edipiana que existe no lar. Ser feminina, em certas situações, é enfrentar dois inimigos: um pai rejeitador e uma mãe competitiva. Por um lado, a menina arrisca-se à hostilidade da mãe se competir pelas afeições do pai como fêmea. Por outro lado, arrisca-se ao desprezo do pai pela mulher e à hostilidade que surge de sua insegurança em relação às mulheres. A constelação familiar, comumente responsável pelo abandono da feminilidade por uma menina, é um pai crítico, sarcástico e autoritário, e uma mãe fraca, desamparada e submissa. Frequentemente, o pai é agressivo, ambicioso e fortemente desejoso de ter um filho. Para tal homem, o nascimento de uma filha é uma decepção. A mãe geralmente é altruísta, mas sua atitude submissa esconde seu ressentimento e sua vingança em relação ao marido. Incapaz de se identificar com a mãe e sentindo rejeitada por seu pai, a garota não se torna masculina tanto quanto perde seu senso de identidade. Seu desenvolvimento muscular é uma expressão de sua necessidade de ser forte, independente e assexual. A serviço dessa defesa, seu corpo perde seu significado pessoal. Ele se torna uma fortaleza, uma cidadela, dentro da qual estão aprisionados o desejo, o amor sexual e a realização pessoal. Mas não se pode viver na sociedade como um prisioneiro. O relacionamento lésbico, assim como seu equivalente homossexual, é uma tentativa de escapar desse confinamento e isolamento estruturalmente neuróticos. Infelizmente, como muitos homossexuais descobriram, sua inversão é a troca de uma prisão por outra. A personalidade lésbica nem sempre se manifesta na forma da mulher masculina. A bicha é apenas uma das estruturas de caráter que se desenvolvem como resultado da dissociação na personalidade produzida por um ambiente rejeitador. Em linguagem psiquiátrica, a bicha pode ser considerada uma personalidade dupla, no sentido de que seu ser compreende o aspecto exterior do monstro e o sentimento interior da criança assustada. A tendência dissociativa também produz a personalidade dividida, ou esquizoide. A forma que isso assume é uma imaturidade do desenvolvimento físico, combinada com uma inteligência sofisticada.
Esse tipo de personalidade é frequentemente característico do membro feminino na relação lésbica. Em contraste com a bicha, a personalidade esquizoide manifesta sua natureza infantil na aparência física do corpo. Sua patologia consiste na negação do corpo e na dissociação do comportamento consciente e do sentimento da sensação corporal. Joan ilustra esse aspecto do problema lésbico. Joan me consultou por sentir que era um fracasso na vida. Ela sofria de depressões, como todos os homossexuais que vi. Ela havia treinado como bailarina, tanto em dança moderna quanto balé, mas não conseguia fazer nada com isso. Ela comentou que, quando era menina, dançava o tempo todo. Joan também estudou atuação por muitos anos e sentia que, uma vez no palco, poderia expressar adequadamente todos os sentimentos, mas fora dele causava má impressão. Joan trabalhou como garçonete e viveu em um relacionamento homossexual que durou 8 anos. Cerca de 10 anos antes de me consultar, Joan teve um relacionamento heterossexual que se revelou desastroso. Ela estava só e assustada em uma cidade estranha. Foi enquanto se encontrava nesse estado difícil e confuso que conheceu sua amante feminina, que era um pouco mais velha que Joan. Ambas estavam sozinhas e solitárias. O relacionamento delas começou como companheirismo. Somente lentamente ele se tornou mais íntimo. Então, uma noite, enquanto estavam deitadas juntas na cama, a amiga de Joan a acariciou. Joan sentiu-se excitada e permitiu que continuassem. Ao final, ela experimentou uma sensação de satisfação que não conhecia antes. Como poderia ela desistir desse novo sentimento? Com o que poderia substituí-lo? Ela não tinha confiança de que poderia experimentar uma satisfação semelhante com um homem. O elemento da sedução homossexual não pode ser ignorado nesse problema. É verdade que o homossexual incipiente está aberto e disposto à experiência. Mas, sem a experiência do encontro homossexual, com sua consequente liberação e satisfação, o homossexual teria dificuldade em formar um relacionamento heterossexual, por mais difícil que isso possa ser. Muitas lésbicas me contaram que seu primeiro encontro homossexual ocorreu logo após uma experiência desastrosa com um homem. A homossexualidade é uma escolha de último recurso. Joan teria preferido uma vida normal com o marido e filhos. Isso lhe escapou. Mary simplesmente queria acabar com sua confusão e se encontrar. O encontro homossexual, como alguém disse uma vez, ocorre faute de mieux, por falta de melhor. Todo mundo sabe que o amor heterossexual é melhor e pode ser mais satisfatório. O que o homossexual não sabe é que até a masturbação é melhor do que a experiência homossexual, se ele puder fazê-la sozinho. Mas ele não consegue, e essa é a raiz de seu problema, pois a masturbação satisfatória exige autoaceitação, e isso é o que falta na personalidade homossexual. A autoaceitação está intimamente ligada à sensação do próprio corpo. É difícil aceitar-se se você não gosta do seu corpo. E é difícil gostar do seu corpo se ele está inerte e sem boas sensações. Joan se tornou consciente desse aspecto de seu problema. Ela me disse: comecei a gostar um pouco do meu corpo. 10 anos atrás eu negava meu corpo. Nunca olhava para ele. Eu costumava andar de modo estranho, algo que melhorei dançando. Era como uma boneca com cordas. Joan nos apresenta o segundo tipo de personalidade lésbica, aquele em que as características masculinas não são tão evidentes. Onde Mary mostrava determinação e agressividade, Joan parecia mais confusa e dependente. Ela precisava da aparente força da personalidade aparentemente mais forte para guiá-la e sustentá-la. As aparências podem ser tão enganosas. Quanto mais exagerada é a aparência externa, mais suspeita é a pessoa interna de ser justamente o contrário. Não é a aparência, mas o corpo que conta. Corpo denota a qualidade da substância, substancial, como em completo. Mas corpo também se refere à plenitude do sentimento. Nesse sentido, nunca vi uma lésbica que fosse uma mulher de corpo cheio. Apesar da sua melhora, o corpo de Joan revelava suas dificuldades.
A metade inferior de seu corpo era como a de um menino adolescente. Sua pelve tinha uma configuração androide definida. Não possuía curvas femininas e não tinha gordura. Também era imóvel e rigidamente mantida na posição retraída, ou seja, voltada para trás. Quando ela dobrava os joelhos, suas pernas começavam a tremer. Seu equilíbrio, como ela observou, era precário. Embora seus ombros estivessem tensos, não eram quadrados. No entanto, seus braços pendiam como apêndices alienígenas, em vez de extensões de seu próprio corpo. Ela tinha um rosto quadrado, com uma boca tensa e carrancuda que caía. Seus olhos pareciam vazios e um tanto assustados. Joan comentou sobre sua mandíbula. Ela disse: "Senti minha mandíbula como se estivesse se assentando, ficando apertada. Senti meu rosto ficar com uma sensação tensa, como se segurasse algo." O diagnóstico psiquiátrico no caso de Joan foi de personalidade esquizoide. Uso o termo para me referir a uma perda de si, mais particularmente, a uma perda do eu corporal. A mulher masculina tem um conceito de si mesma que mantém a personalidade coesa. Esse conceito baseia-se em sua identificação consciente com valores masculinos. O indivíduo esquizoide carece de um conceito de si eficaz. Sua autoimagem é confusa e sua identidade sexual não é clara. Sua personalidade manifesta a bissexualidade da criança e, em seus relacionamentos lésbicos, ela é capaz de alternar seus papéis. Sua qualidade mais destacada é sua extrema sensibilidade. O que quero destacar é que muitas lésbicas passivas tendem a ser esquizoides. Elas são indivíduos necessitados de calor humano e contato, como crianças privadas, o que de fato são, e o relacionamento lésbico oferece isso. Dentro de seus limites, podem experimentar alguma segurança e uma realização parcial de seu impulso sexual, mas também se torna uma prisão para elas, bloqueando o caminho para a autorrealização. Tendo rebelado-se contra os papéis sexuais neuróticos de seus pais, não estão em posição de derrubar essa escravidão autoimposta. O lesbianismo tem sido encontrado como um fenômeno comum entre prostitutas. Frank S. Caprio afirma que o observou em todos os prostíbulos da Europa. Harold Greenwald, que realizou um estudo analítico sobre a prostituição, também descobriu que era uma forma frequente de relacionamento entre garotas de programa. Frequentemente se pergunta se a prostituição leva à homossexualidade ou se a homossexualidade leva à prostituição. A associação, no entanto, não deve nos surpreender. Se as análises anteriores da personalidade lésbica estiverem corretas, isto é, se a lésbica é uma pessoa que carece de um senso de identidade e do sentimento de identificação com seu corpo, a prostituição do corpo equivale a nada mais do que uma afirmação de dissociação dele e uma expressão de desprezo por ele. A negação do corpo, que é característica da lésbica passiva, não está muito distante da venda do corpo pela prostituta. A qualidade apertada e definida da mandíbula de Joan expressava sua determinação em não chorar. "Qual é a utilidade?" Joan disse. "Ninguém se importa, ninguém vem." Na verdade, Joan não conseguia chorar. A rigidez de sua mandíbula e a tensão em sua garganta tornavam o choro muito doloroso e muito difícil. Também interferiu em sua inspiração, pois constituía uma constrição das passagens de ar. Em consequência, seu peito estava inflado e sua respiração baixa. O primeiro avanço no choro veio quando Joan ficou tentada a fazer movimentos de sucção com a boca. Sentindo sua frustração e limitação, Joan começou a soluçar de uma forma lamentável. Sua incapacidade de chorar, a restrição de sua respiração e sua dificuldade em estender a mão com a boca eram expressões de sua incapacidade de afirmar sua necessidade de amor e realização. Seu relacionamento lésbico ofereceu-lhe apenas companhia e a gratificação sexual. Joan alegou que seu relacionamento com o pai era desprovido de todo sentimento. Ela insistiu que ele ignorou sua existência. Em outra ocasião, no entanto, ela comentou que era considerada a favorita de seu pai pela família, e ela admitiu que seu pai a chamava de a princesa. Suspeitei que sua negação de sentimento representasse a repressão de seus sentimentos sexuais em relação ao pai. Isso explicava por que pai e filha estavam envergonhados na companhia um do outro. Em uma ocasião,
Joan experimentou um sentimento de desejo de ser abraçada por seu pai e ficou muito zangada. Ela se virou para mim com um gesto ameaçador, como se eu fosse responsável não apenas por esse sentimento, mas também por sua frustração. Este episódio fez Joan perceber que sua orientação lésbica era uma defesa contra o medo da decepção e rejeição do homem. Mas sua hostilidade em relação ao homem, com base em seu sentimento de ser rejeitada por seu pai, tornou inevitáveis as rejeições e decepções subsequentes. Se essa hostilidade fosse liberada, sua natureza deveria ser compreendida. A hostilidade de Joan contra o homem mostrou ter uma relação significativa com sua mandíbula apertada e firme. Uma pista foi fornecida em um sonho que Joan teve sobre isso tempo. Eu sonhei que estava na cama com uma mulher que tinha um pênis que eu estava chupando. Foi muito prazeroso. Então a cena mudou, e ela não tinha mais um pênis. Eu me senti frustrada e com raiva. A interpretação desse sonho mostrou a complexidade desse problema. A mulher com pênis é um símbolo urobórico, a grande mãe, que combina aspectos masculinos e femininos, e que é, portanto, representante da condição pré-consciente antes da separação dos opostos. A primeira cena refere-se ao prazer experimentado no útero e no estado pós-natal precoce e expressa o desejo de Joan de retornar a essa situação. Na segunda cena, a realidade na forma de consciência das diferenças, mulher sem pênis, está associada à frustração e raiva devido à perda do objeto desejado, pênis, charco ou mamilo. O sentimento de raiva sugere a presença de impulsos hostis direcionados ao pênis, que, diante de seu desaparecimento, podem ser interpretados como impulsos de mordê-lo. Como o sonho terminou com frustração e raiva, pode-se supor que essas emoções caracterizavam a atitude inconsciente de Joan durante esse período de sua vida. Em seu relacionamento lésbico, Joan estava frustrada e com raiva porque a mulher não tinha pênis. No entanto, ela não conseguia se relacionar sexualmente com um homem, já que o fato de ele ter um pênis poderia tentá-la a mordê-lo. Na personalidade lésbica, a repressão dos impulsos hostis em relação ao pênis bloqueia qualquer desejo erótico por esse órgão. Ao imaginar a mulher sem pênis, Joan poderia negar tanto seu impulso de mordê-lo quanto sua culpa por querer fazê-lo. O cunilingus satisfaz simbolicamente o desejo de morder e engolir o pênis. Ao mesmo tempo, tranquiliza a lésbica de que ela não precisa temer tal desejo, já que não há pênis. É claro que tudo isso acontece em fantasia inconsciente. A mandíbula rígida e tensa de Joan representava uma defesa contra seu impulso de morder, bem como contra o desejo de sugar e a necessidade de chorar. Joan confirmou essa interpretação do significado da tensão em sua mandíbula. Ela disse: "Eu sei que tenho fortes sentimentos de morder, mas não percebia que queria morder o pênis." O medo de morder desempenha um papel importante na gênese da impotência orgástica feminina. O significado de morder é revelado em muitas expressões: cravar os dentes nisso, dar uma mordida na vida, e assim por diante. A incapacidade de morder deve representar uma incapacidade de se comprometer agressivamente com uma situação. Em certo sentido, uma mulher morde o pênis, ou seja, ela entra em contato com ele e o segura. É difícil conceber como o orgasmo pode ser alcançado se uma mulher tem medo de seus impulsos de agarrar ou morder. O relacionamento de Joan com seu pai foi sobrecarregado pela transferência de suas necessidades orais não satisfeitas para ele. Seus sentimentos sexuais por seu pai foram complicados e intensificados por seu desejo de realização oral. O problema edipiano torna-se intransponível quando é composto de sentimentos orais e genitais. O dilema do homossexual, homem ou mulher, é a incapacidade de renunciar ao primeiro em favor do segundo, infantil em favor do funcionamento adulto. Joana relatou outro sonho que expressava esse conflito. Minha amiga B me convidou para um ménage a Troyes. A menina está se masturbando em pé e também chupando o dedo. Ela se aproxima de mim, mas eu digo a ela, não estou interessado. Neste sonho, a atitude homossexual é rejeitada. A homossexualidade, em todas as formas, manifesta relações de dominação e submissão.
É verdade que ativo e passivo são expressões enganosas. Homossexuais ou lésbicas que são ativos em um momento podem ser passivos com o mesmo ou outros parceiros em outro momento. Ou seus papéis podem ser recíprocos durante uma experiência sexual. Mas em todas as relações homossexuais, um parceiro é dominante e o outro submisso. Isso descreve a interação de suas personalidades totais. Pode-se dizer que muitas vezes isso também é verdade para parceiros heterossexuais. Na medida de sua existência em um relacionamento heterossexual, distorce esse relacionamento. Minha afirmação é que a homossexualidade não é a união de iguais. A igualdade pertence à heterossexualidade, pois somente nesse relacionamento um parceiro pode respeitar plenamente o outro. A lésbica tem o mesmo sentimento de desprezo pelos homens que o homossexual tem pelas mulheres? A resposta, em termos gerais, é sim. O desprezo das lésbicas pelos homens decorre de sua experiência de sua impotência, seu egoísmo e seus medos. Reflete a atitude consciente ou inconsciente de sua mãe em relação ao pai. A este respeito, ela se identifica com sua mãe. A lésbica representa as fantasias inconscientes de sua mãe. A mãe que inconscientemente deseja ser homem e que não tem respeito por sua própria natureza feminina é uma força que empurra sua filha para a homossexualidade, mas o desprezo pelos homens tem suas exceções. Ele desaparece no rosto de um homem sexual, que não tem pretensões e está seguro em sua masculinidade. Eu tratei uma lésbica há alguns anos, que era editora de uma das principais revistas nacionais. Ela obteve um PhD em psicologia, que juntamente com uma inteligência aguçada e uma formação literária, sustentava seu sentimento de superioridade sobre mim. Eu não desafiei essa atitude no início do tratamento, e o resultado foi o fracasso da terapia. Em relação às mulheres, a lésbica tem sentimentos mistos. Ela se sente inadequada e inferior em comparação com mulheres normais, mas ao mesmo tempo se sente superior a elas. Sem esse sentimento de superioridade, ela não poderia tolerar um relacionamento homossexual. Seria muito humilhante. Esse sentimento de superioridade sobre as mulheres, que equivale a um sentimento de desprezo, tem origem na experiência do fracasso de sua mãe como mulher, separados, como estão, das aspirações do indivíduo médio, para quem status e aparência são importantes. O homossexual e a lésbica enxergam através das pretensões que destacam a cena social para a pessoa normal. Mas o desprezo e o sentimento de superioridade desaparecem na presença de uma mulher genuinamente sexual. A homossexualidade é uma forma de sexo compulsivo. A compulsividade também existe de alguma forma em muitos relacionamentos heterossexuais. A qualidade compulsiva da homossexualidade surge da necessidade de estimular o corpo, ou seja, de recuperar sentimentos sexuais reprimidos. Não descrevemos uma pessoa com fome como compulsiva porque ela come com prazer ou entusiasmo. O comedor compulsivo é aquele cuja alimentação satisfaz alguma necessidade além da fome. Da mesma forma, o homossexual não busca o contato sexual porque está sexualmente excitado. Ele busca o contato para a excitação sexual. A homossexualidade é um fenômeno sensual que resulta da repressão dos sentimentos sexuais. Se o sentimento sexual é reprimido na infância, a consciência da sexualidade persiste. O homossexual não passa pelo período normal de latência. Quando menino, ele demonstra mais curiosidade do que o normal sobre a sexualidade adulta, o que resulta na estranha preocupação com a sexualidade que caracteriza o comportamento e o pensamento homossexuais. É como se os sentimentos sexuais perdidos no corpo se ressuscitassem em imagens e fantasias. As histórias de homossexuais são vívidas em suas imagens sexuais. A pessoa normal se preocupa mais com as sensações do corpo do que com simbolismo e fantasia. Isso acontece porque ela possui sensações corporais. O contrário é verdadeiro nos homossexuais. Ao analisar relacionamentos lésbicos, impressiona a quantidade de comportamento sadomasoquista que os domina. Edmund Bergler, que faz deste fator o ponto central de seu ataque ao problema homossexual,
é bastante correto ao enfatizar sua importância. Todos os homossexuais e lésbicas possuem um componente significativo de masoquismo em suas personalidades. O sadismo é o lado oposto da moeda. Como surge esse masoquismo? A afirmação de Bergler é que ele tem sua base na condição de megalomania infantil. O bebê, que se considera o centro do universo, reage com fúria a qualquer frustração ou negação de suas necessidades. Mas como seu sistema muscular não está suficientemente desenvolvido para expressar essa fúria em comportamento agressivo, a criança reage com choro, gritos, cuspe, contorções e assim por diante. Esse tipo de comportamento normalmente provocará o desagrado da mãe e pode levar a novas privações ou punições. O resultado é um conflito no qual a criança só pode perder. Eventualmente, sua hostilidade e agressão são voltadas para dentro, criando a condição chamada masoquismo psíquico. Um masoquista é alguém que parece obter prazer da dor ou sofrimento. O clássico masoquista é o indivíduo que deseja ser espancado durante sua atividade sexual. Seu prazer sexual depende de ser espancado. Acreditava-se, antes de Wilhelm Reich, que o masoquista realmente obtinha prazer da dor. Reich mostrou, contudo, que o masoquista não buscava a dor, mas a excitação sexual. Seu prazer era obtido da excitação sexual que acompanhava a surra, não da surra em si. O mecanismo psíquico que cria essa estranha associação de dor e prazer pode ser expresso simplesmente: se você me bater, você aceita minha natureza sexual travessa, e só me baterá por isso, não me castrará. A punição que o masoquista busca é sempre em substituição à punição mais temida: a castração. À luz da observação clínica de que todos os homossexuais, homens e mulheres, sofrem de grave ansiedade de castração, não é surpreendente que se encontre tanto masoquismo real entre eles. O masoquista psíquico difere da figura acima pelo fato de que sua dor e sofrimento derivam de insultos psíquicos em vez de físicos. A humilhação, e não a surra, serve como estímulo para a liberação da excitação sexual. O mecanismo, entretanto, é o mesmo. Se você me humilha e degrada, você aceita minha natureza sexual e não me punirá de outra forma, não me castrará. Em ambas as condições, a essência do problema masoquista é a incapacidade de expressar o sentimento sexual, exceto sob condições de humilhação, degradação, dor e sofrimento, condições nas quais se perde o respeito próprio do indivíduo. O masoquismo pode ser descrito como o estado psíquico em que o respeito próprio é em falta. É acompanhado, portanto, por fortes sentimentos de inferioridade, compensados por uma atitude interna de superioridade. Isso pode parecer apresentar o problema em seus termos mais simples, mas a perda de autoestima pode ser documentada em todos os casos clínicos de masoquismo. Em Homossexualidade, Doença ou Modo de Vida, Bergler parece implicar que algum grau de masoquismo é inevitável na vida social. A realidade objetiva colide com noções mágicas subjetivas. No resultado inevitável, a realidade vence. Se todas as crianças não se tornam masoquistas, isso é porque algumas conseguem se adaptar diplomaticamente a uma realidade mais forte. Mas por que algumas conseguem essa adaptação enquanto outras falham é uma questão discutível para Bergler. Minha crítica a essa visão é que ela considera o resultado como algo relativamente independente do comportamento dos pais. Isso é contrário à minha experiência clínica. Pode-se mostrar que todo caso de masoquismo tem suas raízes na desconsideração dos pais pela personalidade da criança. Descrever um bebê como megalomaníaco, como Bergler faz, é distorcer a realidade. Um bebê não pensa magicamente. Ele dificilmente pensa de fato. Ele responde com seus sentimentos a cada situação, seja de prazer ou dor, satisfação ou frustração. Nesse aspecto, o bebê humano é como os filhotes de todos os mamíferos. Ele nasce como um organismo animal com um senso inato do que é certo para si. Se seus direitos forem respeitados, como Margaretha Ribble mostrou em seu livro The Rights of Infants,
ele crescerá para se tornar uma criança e um adulto felizes e bem ajustados. A dificuldade, como Freud apontou, é que a criança é um ser sexual. Não se pode aceitar a criança se rejeitar essa qualidade essencial de seu ser. E não se pode aceitar essa qualidade em uma criança se rejeita em si mesmo. A sexualidade de uma criança se manifesta em todas as suas funções corporais. É uma sexualidade corporal difusa, não genital. A amamentação é o principal exemplo da relação entre função corporal e prazer erótico, mas toda outra função corporal tem um componente prazeroso, que pode ser descrito como erótico. O prazer corporal não é todo erótico, de certo modo. Qualquer perda desse prazer corporal é experimentada como uma privação ou lesão física, a qual a criança reage com os meios que tem disponíveis. A questão não deve ser confundida, aplicando-se a psicologia adulta ao comportamento infantil. Nesse estágio, a privação não é experimentada pela criança como uma lesão a seu orgulho narcísico. O orgulho é um desenvolvimento posterior, produto de um ego forte, que só surge no curso da experiência. O masoquista está sem orgulho simplesmente porque ele nunca teve a oportunidade de desenvolver um sentimento de orgulho de si mesmo e de seu corpo. A sexualidade não pode ser divorciada do corpo, nem o corpo da personalidade. O corpo do homossexual perdeu seus bons sentimentos prazerosos, isto é, seus sentimentos sexuais. Correspondentemente, o homossexual é um indivíduo sem orgulho. No nível da personalidade, ele se torna um masoquista. Mas isso não é inevitável na educação de uma criança. O conflito entre cultura e natureza pode ser tratado pelos pais de maneiras que protejam contra a perda de autorrespeito da criança. Pode ser evitado se os pais puderem lidar com seus próprios problemas, com respeito próprio e dignidade. Estou surpreso com a ausência desses termos nos estudos da sexualidade. O respeito próprio é a única qualidade que distingue a sexualidade madura da sofisticação sexual. Inclui orgulho de si mesmo e do corpo. É um elemento necessário para a experiência do orgasmo sexual. A psicologia é limitada em seu estudo do comportamento masoquista. Ele ignora a condição corporal, que é a base dessa perturbação. A estrutura corporal masoquista é caracterizada por tensões musculares severas, que inibem a expressão do sentimento. Essas tensões são particularmente acentuadas na região pélvica, onde tem a função de suprimir a forte excitação sexual que o masoquista teme. A supressão do sentimento sexual se estende a todo sentimento prazeroso e, por fim, inclui todas as sensações corporais. O masoquista está preso em uma teia de tensão da qual não há libertação. Se ele quer ser espancado, é para que ele possa sentir a sensação do corpo novamente, embora apenas dor. Se alguém pode sentir dor, então pode sentir prazer. Os dois são inseparáveis. O primeiro é procurado como um caminho para o último. Basta observar o apelo da novela, a história triste e o filme sentimental para apreciar a necessidade que muitas pessoas têm de estimulação emocional de um tipo sorrateiro. A necessidade de despertar o corpo, de fazê-lo sentir e ganhar vida, é tão imperativa que algumas pessoas farão de tudo para alcançá-la. Nada é pior do que a morte e o sentimento psíquico de depressão e vazio que a acompanha. Não podemos, portanto, ser demasiado críticos em relação ao homossexualismo. Sua condição merece nossa simpatia e exige nossa ajuda. É uma condição que, como Bergler e outros mostraram, pode ser curada. Isso significa que a tendência homossexual pode ser bastante reduzida, até mesmo eliminada, mas as marcas físicas do distúrbio não podem ser totalmente erradicadas do corpo. Melhora e cura estão inversamente relacionadas à gravidade do distúrbio. A profundidade da supressão do sentimento é um fator que influenciará o resultado. Quando a perda da sensação corporal é tão marcante quanto foi no caso de John, o problema será mais difícil. Em outros casos, um resultado favorável será mais facilmente alcançado. Muito depende também da habilidade e compreensão do terapeuta.
calor humano e compreensão empática são qualidades terapêuticas importantes. O homossexual não é um monstro, mas uma pessoa emocionalmente doente. Observando seu comportamento objetivamente, temos sido críticos de suas ações, questionadores de seus motivos e desconfiados de suas racionalizações. Subjetivamente, no entanto, o homossexual nem sempre experimenta seu comportamento como o descrevemos. Existe algum amor em uma relação homossexual? O ato homossexual é uma expressão de amor? Responder a essas perguntas negativamente seria negar minha própria afirmação de que o sexo é uma expressão de amor. Além disso, o homossexual frequentemente descreve seus sentimentos pelo parceiro em termos de amor. John constantemente falava de seu amor por seu amigo, e eu não tinha razão para duvidar de que o sentimento era genuíno. Tão genuíno quanto qualquer sentimento que John pudesse ter. Era um sentimento ambivalente, uma mistura confusa de amor e ódio, desejo e rejeição. John tinha alguma percepção de seus sentimentos, mas era incapaz de fazer algo a respeito. Ele os descreveu da seguinte forma: ficar com M, e finalmente me convencer de que é assim que vai ser, que não é tão ruim realmente. Secretamente odiando-o pela minha perda de liberdade. Ainda querendo que ele esteja lá e querendo estar lá eu mesmo. E amando-o e preparando-o para sua liberdade. Estou me fazendo infeliz agora em troca de fazer minha mãe infeliz? Eu amo M de uma forma maternal? Dando-lhe coisas? Acho que ele é realmente uma parte de mim, e essa parte é onde eu não estou. Mas muitas partes de mim estão dispersas. Passe para a próxima, dispersando, pare agora quando terminar, e vá para o próximo envolvimento. Esta confissão só faz sentido em termos de suas contradições. Odiar aqueles que se ama, rejeitar aqueles que se deseja, ressentir-se daqueles que são como si mesmo. Isto é homossexualidade, um modo de vida distorcido. No entanto, é a única vida que o homossexual conhece. Devemos aceitar o homossexual se quisermos ajudá-lo. Isso não significa que devemos aprovar seu comportamento. Isso significa que devemos tentar entender sua necessidade desesperada de encontrar alguém para amar. Seu desejo de proximidade física com o outro não difere em nada do da pessoa normal. No entanto, sua capacidade de expressar esses sentimentos é severamente limitada, pois o amor só pode ser plenamente expresso em um relacionamento heterossexual, que para o homossexual é tão carregado de culpa que é uma porta fechada. Mas a necessidade de amar e ser amado deve encontrar alguma saída no homossexual. Sim, mas através de portas dos fundos e portas laterais, sob o manto da escuridão, com o homossexual desprezando a pessoa de que precisa e se odiando pela necessidade. Que maneira trágica de viver! Que limitação do potencial da personalidade humana! Infelizmente, a tragédia não se limita ao homossexual. Se sua sexualidade foi sacrificada em expiação da culpa sexual de outra pessoa, outras não foram deixadas intocadas. Os problemas do masoquismo e da homossexualidade assombram o inconsciente de muitas pessoas normais, como veremos no próximo capítulo.